Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Hoje eu vou apresentar 4 estratégias de calibração muito usadas em análise instrumental. A calibração é a chave para o sucesso da análise e, por isso, merece uma aula dedicada a ela. Há várias classificações para análise química, sendo uma delas a classificação em clássica e instrumental. A análise química clássica envolve a quantificação direta dos analitos apenas por meio de uso de um padrão químico e por meio da estequiometria chega-se ao valor de concentração. A grande vantagem desse tipo de procedimento é a sua elevada precisão e rastreabilidade. A química analítica instrumental é um método relativo, ou seja, depende da calibração para viabilizar a análise quantitativa. Requer a utilização de um padrão sólido ou em solução de concentração conhecida para preparar outras soluções de concentrações crescentes que são levadas à análise instrumental para monitorar a resposta analítica frente àquela concentração de analito. Com isso, constrói-se a curva de calibração, um gráfico de concentração por resposta instrumental. Os 4 tipos de calibração mais comuns são: calibração externa, preparada apenas com analito e solvente, em geral, água. É a calibração mais simples e, por isso, a mais desejada. Calibração com adição de padrão, também chamada de calibração com adição de analito, no qual os analitos são adicionados sobre uma amostra e as soluções da calibração são preparadas na presença dessa amostra. Aqui é importante ressaltar que, para cada amostra, deve ser feita uma calibração. Calibração com compatibilização de matriz, nas quais as soluções de calibração são compatibilizadas com a amostra, ou seja, às soluções de calibração são adicionados os possíveis concomitantes da amostra ou até mesmo a própria amostra. Calibração com padrão interno. Nesse caso, um elemento ou composto é adicionado à solução para que o sinal analítico desse seja monitorado juntamente ao sinal analítico do analito. Vamos detalhar o preparo e usos de todas essas estratégias de calibração na aula de hoje. A começar pela mais simples em termos de preparo, que é a calibração externa. Nesse caso, são preparadas soluções analíticas de concentrações crescentes, em geral em meio aquoso. Para isso, usa-se um padrão de referência com concentração conhecida e por meio de diluição, ou seja, adição de volumes adequados a um volume final definido, preparam-se essas soluções que apresentam concentrações definidas. A calibração do método é feita obtendo-se a resposta instrumental das soluções analíticas de referência anteriormente preparadas. Essas respostas instrumentais são organizadas em gráficos de concentração por resposta instrumental, como esse aqui. Faz-se a medida inicialmente da solução branco e anota-se o valor do sinal analítico no gráfico. Repete-se isso para as outras soluções. Vejam por que é importante preparar soluções de concentrações crescentes. Assim, podemos avaliar a resposta instrumental para as diferentes concentrações. Feito isso, temos uma reta de calibração e a ela associada uma equação de calibração e relaciona a concentração com o sinal analítico. Ao fazer a medida da solução de uma amostra de concentração desconhecida, obtém-se a resposta instrumental e, por meio da equação da reta, podemos calcular o valor de sua concentração. Do gráfico de calibração, podemos obter alguns parâmetros importantes, entre eles o coeficiente angular, m, ou sensibilidade, que nada mais é do que a razão do ΔY pelo ΔX. Coeficiente angular, b, que é o ponto em que a reta cruza o eixo y. Coeficiente de correlação, r², que mede a variação total de y, que é explicada pela relação x e y. Nesse caso, quanto mais próximo de 1 for esse valor, melhor.
Outros parâmetros importantes associados aos gráficos de calibração vocês podem ver em detalhes no vídeo Analytics, termos importantes da química analítica. O link está na descrição desse vídeo. Mas, voltando à calibração externa, podemos perceber que, em termos de preparo, essa é a estratégia mais simples de calibração, uma vez que as soluções contêm apenas analito e solvente, no caso a água. Mas é sempre que podemos usar essa calibração? A resposta é: infelizmente não, e eu vou explicar o motivo. A solução da calibração, como mencionado, contém apenas analito e água. Já a amostra muitas vezes possui analito, água e muitos concomitantes em sua composição que podem ou não provocar interferências. Apenas para lembrar, interferência é qualquer alteração provocada pelos concomitantes presentes na amostra que alteram a transformação do analito na sua forma correta, diferentemente do que ocorre com as soluções analíticas de calibração. Em outras palavras, quando se trata de análise instrumental, um método relativo que depende da calibração para efetuar medidas analíticas, o comportamento do analito na amostra e na solução de calibração deve ser exatamente o mesmo. Bom, mas e se percebermos que os concomitantes da amostra estão gerando interferência? Como podemos proceder? O primeiro passo é entender que não podemos usar a calibração externa nesse caso, mas existem outras estratégias de calibração que podem ser usadas. Calibração com adição de padrão, calibração com compatibilização de matriz, também chamada de calibração matrizada, e calibração com padrão interno. Vamos discutir cada uma delas, a começar pela calibração com adição de padrão. As soluções para a calibração com adição de padrão são preparadas de forma muito parecida que as soluções da calibração externa. Usa-se um padrão de referência com concentração conhecida e adiciona-se volumes definidos e crescentes nos frascos onde as soluções estão sendo preparadas. A diferença é que, antes de avolumar o balão, adicionam-se volumes iguais da amostra em todos os frascos, de tal forma que as soluções são preparadas no meio da amostra. Em resumo, analitos da solução padrão foram adicionados sobre a amostra, daí o nome calibração com adição de padrão ou adição de analito. O ponto importante nessa estratégia de calibração é que a curva de calibração vale apenas para uma amostra, ou seja, para cada amostra precisa-se preparar uma curva de calibração, de modo que o consumo da amostra acaba sendo muito alto. É uma estratégia bastante trabalhosa, que consome tempo, porém garante o controle do comportamento do analito na amostra, ou seja, minimiza a interferência. Quando se trata de soluções para calibração com adição de padrão, é comum que o ponto zero da calibração gere sinais analíticos diferente de zero, uma vez que essa solução contém amostra. Assim, obtemos um gráfico parecido com esse. Da mesma forma que na calibração externa conseguimos obter uma equação da reta. O cálculo da concentração pode ser feito interpolando a reta de calibração no eixo x, de forma que encontramos o valor da concentração. O cálculo pode ser feito substituindo o valor de zero no parâmetro y da equação da reta. As soluções para calibração com compatibilização de matriz são preparadas de forma muito parecida que as soluções da calibração com adição de padrão. A diferença é que pode-se adicionar uma amostra no balão ou apenas o concomitante, ou seja, o elemento ou composto interferente antes de avolumar o balão. Em resumo, podemos dizer que os analitos da solução de calibração estão em meio parecido com a amostra, ou compatível com a amostra, daí o nome compatibilização de matriz. Com essa estratégia, os analitos sofrerão as mesmas interferências que os analitos da amostra. A diferença com a adição de padrão, no entanto, é que, caso opte-se por construir calibração em meio à amostra, ao invés de concomitantes, basta construir uma curva de calibração e usar essa curva para analisar outras amostras. Na adição de padrão,
cada amostra deve ter a sua própria curva de calibração. Caso opte por adicionar concomitantes ao invés da amostra, é importante que se conheça qual é o concomitante que está gerando interferências na análise. Quando se trata de soluções para calibração com compatibilização de matriz, pode acontecer de o ponto zero da calibração gerar sinais analíticos diferente de zero, especialmente se a calibração for construída em meio à amostra. Mas nesse caso, os sinais analíticos devem ser corrigidos, subtraindo o sinal do ponto zero de outras concentrações, para que, ao traçar a reta de calibração, tenhamos o ponto zero. A partir da reta, obtemos uma equação, medimos então a solução da amostra e encontramos o valor da concentração a partir da equação, substituindo o valor do sinal analítico no parâmetro y da equação. Finalmente chegamos na última estratégia de calibração da aula de hoje, a calibração com padrão interno. As soluções para calibração com padrão interno são preparadas de forma muito parecida que as soluções da calibração com adição de padrão ou com compatibilização de matriz. A diferença é que, ao invés da amostra ou concomitante da amostra, adiciona-se padrão interno, que pode ser um íon, no caso de determinação elementar, ou molécula, no caso de determinação molecular. A ideia nesse caso é monitorar o sinal do analito paralelamente ao sinal do padrão interno, pois infere-se que as mesmas interferências atuarão tanto no analito como no padrão interno. Esse tipo de calibração é muito mais usado para corrigir interferências físicas, como de transporte ou variações na temperatura da chama no processo de emissão. Vamos ver como funciona o monitoramento do sinal do padrão interno na correção da interferência. Vamos a um caso hipotético de variação de temperatura da chama, que modifica a eficiência de excitação de um átomo e, consequentemente, o sinal de emissão atômica. Vou colocar números para entendermos melhor esse fenômeno. Numa primeira medida, a temperatura tinha um valor de T, e com isso o sinal obtido foi 1000. Quando fomos fazer a segunda medida, houve algum problema instrumental e a temperatura oscilou para 2T. Nesse caso, como o sinal é proporcional à temperatura, o seu valor também dobrou, foi para 2000. Na terceira medida, ocorreu o contrário, a temperatura reduziu pela metade, portanto, o sinal também. É claro que essa é uma situação hipotética e eu estou exagerando nos valores e nas variações apenas para fins didáticos. Mas vamos continuar. Se tirarmos a média dessas medidas, teremos um valor bastante impreciso com elevado desvio padrão, fruto da oscilação de temperatura. Uma estratégia para melhorar a precisão é exatamente o monitoramento do sinal do padrão interno juntamente com o sinal do analito. Observem. Voltando ao exemplo anterior, se a temperatura era T, o sinal do analito deu 1000, agora o padrão do interno deu, por exemplo, 2000. Na segunda medida, vimos que a temperatura oscilou para 2T e o sinal do analito foi para o 2000. Mas assim como dobrou o sinal do analito, o mesmo acontecerá para o padrão interno. Nesse exemplo, ele foi para 4000. O mesmo ocorre quando a temperatura se reduz pela metade. O sinal do analito cai pela metade e o mesmo acontece com o sinal do padrão interno. Analisando as medidas dos valores para os sinais do analito e do padrão interno individualmente, percebemos que os desvios padrões continuam muito altos. Porém, se dividirmos o sinal do analito pelo sinal do padrão interno e monitoramos a razão entre eles, chegamos a um valor bastante preciso. Quanto ao gráfico de calibração, enquanto na calibração externa o gráfico construído relaciona concentração e sinal do analito, na calibração com padrão interno, monitora-se a razão entre os sinais do analito e do padrão interno. Em resumo, na calibração com padrão interno, analito e padrão interno em qualquer amostra ou padrão recebem o mesmo tratamento e estão sujeitos às mesmas variações. Nesse caso, a razão dos sinais não será afetada.
O composto ou íon a ser usado como padrão interno devem apresentar as seguintes características: não deve estar presente na amostra em concentração detectável, pois o sinal analítico deve oscilar somente devido às variações instrumentais ou interferências. Ter comportamento semelhante ao do analito, de forma a estar sujeito às mesmas interferências e flutuações que o analito. E ser detectado simultaneamente ao analito, ou seja, esse tipo de calibração só pode ser adotado em técnicas instrumentais multielementares ou multicompostos, ou seja, que seja capaz de detectar mais de 2 elementos ou compostos por análise. Apresentados os 4 tipos de calibração mais utilizados, a externa, com adição de padrão, com compatibilização de matriz e com padrão interno, eu finalizo a minha aula. Continue ligado conosco, pois teremos ainda muitos vídeos tratando de vários outros assuntos ligados à análise instrumental e análise química. Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, deixem sua mensagem ou contate-nos pelo Facebook. Além de conhecer um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo, podemos manter contato. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!